Bom, pessoal, é o seguinte, olha, vamos falar do primeiro tempo e do segundo tempo, tá bom? Esse jogo entre Fluminense e Chapecoense pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, o Fluminense, a sua escalação foi o seguinte, olha, Guga na lateral direita, James, Freitas e Arana na esquerda. Compondo meio campo, aí você tem Bernal, Hércules e Savarino, tá certo? E na direita, Canóbio, né? Rodrigo Castilho e Serna na esquerda. Bom, o que eu vi desse primeiro tempo, né? Primeiro tempo 0-0, né? Então, eu percebi que o Fluminense deu 11 chutes ao gol e 5 intervenções do goleiro da Chapecoense. Foi o grande responsável pelo placar de 0-0 no primeiro tempo, tá bom? Mas, falando no primeiro tempo, já eu falo no segundo tempo, que o Fluminense já entrou com essas características de intensidade e velocidade para o ataque, sempre produzindo e criando, tá certo, grandes oportunidades pela direita, tanto pelo Canó, pelos cruzamentos do Guga e também algumas chutes do Rodrigo, também do próprio Arana, tá certo, que teve uma oportunidade, e também do Savarino, tá ok? E também Bernal também chutou também, mas foi por cima do travessão. Para mim, o grande destaque aí no primeiro tempo foi o grande goleiro da Chapecoense, que praticamente teve várias defesas que, olha, se não fosse ele, o placar já estava aberto, tá bom? Então, o que eu queria dizer também nesse primeiro tempo, pessoal, é que o Serna não consegue driblar, dar uma sequência de drible, dar uma sequência, né, de andamento do jogo. Ele não dá seguimento à jogada. Ele perde, ou toca para um lado, entendeu? O próprio adversário dele, o seu marcador, ele toma bola. Então, ele precisa ser mais versátil, tá certo? Tá ok? Será que o Zubeldia vai fazer algumas alterações nesse intervalo do primeiro tempo? O Fluminense está criando, está produzindo intensidade, velocidade, aproximação, enfim, organização de jogadas, tá certo? A Chape, pelo menos no primeiro tempo, não está produzindo, tá bom? Então, acredito que Zubeldia com certeza vai fazer essa mudança no primeiro tempo. Será? Tá ok? Então, por quê? A gente precisa também assim, de um jogador com um passe mais assertivo. Neste caso, você poderia colocar até o Ganso, Riquelme Felipe, da base, tá certo? Para ter mais opção de jogada. Então colocar também o JK junto com o Castilho para forçar o ataque e aí ver se rompe essa defesa da Chapecoense, tá bom? Tá ok? Vamos falar agora do segundo tempo, tá ok? Segundo tempo entre Fluminense e Chapecoense. Resultado final 2-1 Flusão. Mas vamos fazer aqui uma análise do segundo tempo. Você pergunta para mim, como foi o andamento do segundo tempo? Como foi o Fluminense nas suas perspectivas de jogadas para ganhar esse jogo? Foi fácil? Pergunta, foi fácil? Claro que não. Olha, é brincadeira, pô. É brincadeira. O Fluminense fez 1-0, gol de pênalti, né? Bateu na mão do zagueiro, na cabeceira do Bernal. Savarino foi e converteu. Tudo tranquilo, certo? Bola para um lado, bola para o outro. O Fluminense fazendo as transições de passes na esquerda e na direita, tá certo? Entrou o Soteldo, que deu mais volume de jogo à parte esquerda do ataque, tá bom? E aí, o que acontece? O Fluminense tá a bola lá para tocar, perdendo muitos gols no segundo tempo, cabeçadas, enfim. E o que acontece? O castigo vem a cavalo. Pessoal, quem não faz, leva. Uma jogada da Chapecoense, um chute ao gol, foi gol. O jogador Enio, que entrou no segundo tempo, resolveu empatar o jogo. Ou seja, ele abriu espaço
driblou um, abriu de novo, aí a nossa zaga não chega, não aproxima do chute, que tem que intervir o chute, né? Tem que bloquear o chute e não chega. O cara acertou um chute no ângulo fazendo um golaço aos 30 minutos. Aí é brincadeira, pessoal. Para as proteções do Fluminense, que quer se manter constantemente lá no topo, esse empate seria uma negação. Uma negação total. Esse empate aí, um chute, o cara acertou lá no ângulo. E a gente chutou mais de 11 vezes no goleiro da Chape. E ele defendeu quase todas. Só não defendeu o pênalti. Foi isso? Ou eu estou mentindo? Então, mostra que o Fluminense tem algumas deficiências. Muitas vezes, quando tem algum jogador habilidoso que sabe bater, porque a nossa zaga não chega para aproximar e intervir o chute, bloquear o chute. Deixa o cara chutar uma certa distância, não pode. Isso é uma falha clamorosa, uma falha que não pode acontecer a partir de agora até o final do campeonato e para as outras competições. Não pode, porque os caras estão acertando um chute de fora da área que é impressionante. É só contra o Fluminense. É só contra o Fluminense. O Fábio não fez uma defesa difícil. Uma. O jogador da Chape chutou e fez um golaço. Se a Chape tivesse feito aquele volume de jogo, chutado várias vezes, o Fábio tivesse defendido, aí tudo bem. Mas o primeiro chute foi gol. Pô, aí brincadeira. Aí Zubeldia já ia fazer substituições, né? Depois de 35 minutos, né? Entrou o John Kennedy, entrou o Alisson, tá certo? Entrou o Ignacio no lugar do Guga. Enfim, jogador empatado. E aí o Zubeldia deixou tanto o Castilho como o John Kennedy, porque me parece que quando eles jogam junto, o negócio anda de vez e o gol apareceu. O gol apareceu numa bela jogada na esquerda entre Alisson e Soteldo, né? Onde o Alisson cruzou a bola pro meio da zaga e aí o JK, inspirado, né, que estava no banco de reserva, que entrou e aí bateu de canhota de primeira lá no canto do goleiro, que estava defendendo tudo contra a bola do Fluminense. É impressionante como ele estava defendendo. Tem que dar os parabéns para esse goleiro. Esse goleiro foi um goleiro que fez com que não pegasse uma goleada dentro do Maracanã. Esse goleiro da Chapecoense, pessoal. Não é? Ele fez grandes defesas que evitou uma goleada. Mas aí a gente precisava ganhar esse jogo e apareceu o JK mais uma vez decisivo. Então o JK foi decisivo na hora certa, bateu cruzado, bateu forte, fazendo 2-1 já depois dos 40 minutos. Essa vitória pelo menos traz um alento mais para o Fluminense, porque na tabela de classificação a gente é o terceiro, né? A gente é o terceiro. Por quê? Eu vou só abrir um parênteses aqui. O Flamengo jogou no mesmo horário, com o mesmo Atlético Mineiro, mas lá em Minas Gerais. Adivinha quanto é que saiu o jogo? Se eu não me engano, estava 3-0 já o Flamengo lá em Minas. Eita, Atlético Mineiro, é brincadeira, viu? Eita, Atlético Mineiro, tá bom? Não tem nada a ver com o Fluminense, mas é brincadeira, né? Então, o Fluminense fez a sua parte, é ganhar dentro do Maracanã, mas olha que uma coisa a gente tem que só observar. O JK está sendo decisivo nas partidas que o Fluminense precisa ganhar o jogo. Então, fez isso contra a Chapecoense, né? Fez isso contra o Curitiba, quando a gente está perdendo lá no Couto Pereira. Ele empatou o jogo quando entrou. Então, é isso que a gente precisa. JK, quando ele é convocado para ser aquele cara que faz o gol, faz a diferença, é ele. Ou seja, é chamado para fazer o gol, então ele está fazendo a diferença. E o artilheiro da temporada do Fluminense, John Kennedy, tá bom? Então, preste atenção no que eu estou dizendo aqui para você. JK ainda vai fazer mais gols ainda nessa temporada.
ficou junto com o Castilho, ele não tirou o Castilho, o Zubeldia, deixou os dois para dar mais volume ao ataque. Então, turma, o segundo tempo era para ser uma coisa mais tranquila, mas se tornou uma vitória suada, pessoal, do segundo tempo. E até muitas vezes sofrida, porque você não pode pegar um gol daquele onde estava tudo dominado pelo Fluminense. As ações dominantes do Fluminense no segundo tempo era brincadeira, só dava Fluminense. E na hora que o jogador da Chape resolveu chutar no gol, foi inspirado, né, naquele belo golaço. Ninguém pode ter negar, né, pessoal? Mas enfim, futebol é isso. Então, o segundo tempo foi isso que eu estou dizendo para vocês. Minha análise é essa. Veja o que eu falei no primeiro tempo e veja o que eu estou falando no segundo tempo, tá bom? Então, tá na hora que o Zubeldia rever algumas situações em que a situação tá boa para o Fluminense e o Fluminense realmente ele desanda, tá bom? Então, pessoal, esse foi Fluminense 2, Chapecoense 1, tá bom? Saudações tricolores, boa noite.